Então hoje a gente retoma e hoje a gente tenta fechar, em linhas gerais, o que foi essa nossa proposta, sobre imagens sobre Sócrates, né? A gente começou com as imagens mais antigas sobre Sócrates, né? Aquelas tradicionais de Xenofonte, Platão, Aristófanes, passou um pouco pela interpretação do Werner Jäger, vimos também Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, né? E hoje a gente fala sobre uma interpretação contemporânea do Sócrates, de um filósofo francês do nosso tempo, né? Que é o Pierre Hadot, nesse texto aqui, chamado Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. Aqui nesse texto, a gente tem uma parte, um capítulo, né? Uma conferência que o Pierre Hadot fez sobre Sócrates. Então, a partir dela, a gente vai falar um pouco de algumas linhas gerais, né? Para compreender essa interpretação do francês Pierre Hadot, né? Então, antes de mais nada, uma coisa muito curta, né? Histórica. O Pierre Hadot foi um filósofo do nosso tempo, né? Ele nasceu no século passado, em 1922, mas já morreu neste século, já em 2010, né? Ou seja, bastante recente, né? E o Perriador é conhecido entre nós como um grande estudioso, especialmente da filosofia antiga, né? A gente tem bastante, nós temos inúmeros textos dele, inclusive traduzidos para o português, sobre filosofia antiga, né? Embora ele tenha feito também um trabalho sobre Wittgenstein em um outro momento da sua vida, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho do Pierre Hadot, e o Pierre Hadot também foi contemporâneo de alguns autores importantes da cena filosófica francesa, como por exemplo com quem ele travou debates, né? Que era o Michel Foucault, né? Especialmente sobre o cuidado de si, né? A partir dos antigos, eles travaram debates. Então Pierre Hadot é um autor bastante fascinante, que vale a pena a gente redescobrir e estudar, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas das teses dele, e ele começa falando um pouco que aos olhos dele, né, o Sócrates não e não deveria ser tomado como a figura do sábio, mas a figura do filósofo, a figura daquele que é o amante da filosofia. Porque parece que a figura do sábio está muito cristalizada em alguém que detém um determinado saber. Então, a figura do sábio é aquela que é reconhecida pelos outros, pelos demais, como aquele que tem um determinado saber. E a figura do Sócrates parece que é sempre a pergunta a figura do inquiridor, daquele que pergunta, do mestre da ironia, do filósofo, então daquele que está sempre em busca. Então, aos olhos do Perrador, valeria mais a pena a gente pensar a figura do Sócrates muito mais como o amante da filosofia e nesse sentido aquele que busca, né, do que propriamente como a figura do sábio, onde parece que se cristaliza um determinado tipo de saber. Tal atitude poderia ser, aos olhos dele, até mesmo um pouco antissocrática, né? Então, por isso é interessante perceber como é que ele começa o texto. E aqui no início eu faço questão só de mostrar uma passagem, logo que ele começa a falar sobre o Sócrates, aparece um pouco o tom de como é que vai ser o trabalho dele. Ele diz assim: falar de Sócrates é evidentemente expor todos os tipos de dificuldades de ordem histórica. Os testemunhos que possuímos sobre Sócrates, os de Platão, os de Xenofonte, transformaram, idealizaram, deformaram o Sócrates histórico. Não busco aqui encontrar, reconstruir o Sócrates histórico. O que tentarei apresentar-lhes é a figura de Sócrates, tal como ela agiu na nossa tradição ocidental, concentrando-me, todavia, né, pois trata-se de um fenômeno gigantesco, na figura de Sócrates, tal como aparece no banquete de Platão e tal como é percebida por esses dois grandes socráticos, que são Kierkegaard e Nietzsche. Então, muito interessante perceber o recorte que o Pierre Hadot faz no início do texto e como essa passagem talvez dá um pouco a atmosfera do que ele pretende fazer. Então, ele sabe que essa figura do Sócrates, especialmente essa coisa do Sócrates histórico, é um debate que não tem fim e pro qual ele não quer, do qual ele não quer participar, né? E talvez não tenha sentido falar desse Sócrates histórico, quem era, e ao mesmo tempo ele fala: bom, talvez vou dizer algumas coisas sobre a partir do banquete, de um diálogo platônico, e a partir de dois grandes socráticos, né? Kierkegaard e Nietzsche, autores com os quais a gente também se deparou aqui e falou um pouco, né? Tanto da visão da ironia no Kierkegaard, como um pouco da
das percepções do Sócrates no problema do Nietzsche, no problema de Sócrates, no Crepúsculo dos Ídolos. Então, esse é um pouco o tom, né? Vamos dizer assim, a atmosfera que o Pierre Hadot cria para o seu próprio texto. E aí, a partir daqui é que a gente começa, né? O primeiro ponto que é importante perceber no texto do Pierre Hadot. O Sócrates, para ele, é uma espécie de mediador, né? Mediador entre essa norma ideal e entre a realidade humana, entre essas coisas que parece que estão aí no mundo das regras, das normas, e a realidade humana, por assim dizer. Notem que o texto tem algumas divisões. A primeira divisão que aparece no texto, ela tem um título, e ela leva o título O Sileno. Se vocês olharem no texto do Perrador, aparece essa divisão, o sileno. E o que quer dizer o sileno, né? O sileno, se a gente vai procurar nos dicionários, ou vai procurar nos dicionários de filosofia, de mitologia, a gente vai perceber que o sileno era essa figura que era discípulo do deus do vinho, que era discípulo do deus Dionísio, e que era, portanto, um velho discípulo, um dos mais velhos discípulos, uma espécie de um bêbado, discípulo de Dionísio, né? E que era também, quando bebia, também tinha um dom, que era o dom de profetizar. Então, a primeira parte do texto do Perrador, que leva o título do Sileno, é muito curioso a gente prestar atenção que não é um bêbado qualquer, é um bêbado velho e que tem um pouco o dom de profecia quando está sob o efeito do álcool. E essa passagem que ele escolhe para começar falando sobre Sócrates, né? Essa figura, né, vamos dizer assim, do Sileno. Aí ele começa apontando um pouco uma coisa que já aparecia no texto do Nietzsche, né, no Problema de Sócrates, que o Sócrates era essa figura considerada feia, né? Para os padrões gregos da época, para um povo que cultivava beleza, o Sócrates parecia ser essa figura feia. E se essa feiura do Sócrates não era talvez já o seu primeiro contraste, o seu primeiro ensinamento, o seu primeiro choque, né? Talvez a primeira ironia com o mundo com o qual onde ele vivia, com o qual ele se deparava o tempo todo, né? Sócrates é essa figura feia, como apontou Nietzsche, a figura pobre, a figura sem pompa. Talvez os mestres da época, os sofistas, tinham muito mais pompa e muito mais elegância para o contexto da época, por assim dizer. Então ele começa rememorando um pouco o que o Nietzsche já falava, essa figura da feiura socrática e talvez o significado que haveria por trás da figura dessa feiura socrática, né? Aí ele continua um pouco o texto, apontando um pouquinho para a ironia, né? Também bastante presente na figura do Sócrates, percebida por vários intérpretes, desde o Hegel, do Kierkegaard, do próprio Nietzsche, né? Mas aqui ele pontua que a ironia ela seria uma espécie de máscara, né? Ela talvez se constitui numa máscara socrática, se ela era uma máscara que o Sócrates usava para sobreviver. E com isso ele cita um outro importante autor com o qual, por exemplo, o Kierkegaard dialogou, que era o Raman, né? E segundo o Raman, né, parece que a gente teria no nosso tempo, a partir do século XIX, o tempo que ele escreve, um Sócrates de cada um, né? Então a gente poderia dizer que há um Sócrates de Nietzsche, um Sócrates de Hegel, um Sócrates o nosso Sócrates, o Sócrates do Perrador, né? E o Sócrates acabaria sendo uma espécie de filósofo que caberia para cada filósofo que vem depois, né? Cada um poderia ter o seu Sócrates particular. É como se ele fosse uma espécie de livro aberto que deixou possível para cada um de nós uma interpretação. Então, por isso a gente teria não um Sócrates, não o Sócrates. E talvez por isso fica difícil falar da figura do Sócrates real, do Sócrates histórico, mas a gente tem muitos Sócrates espalhados. E tanto quanto as leituras possíveis, né, que a gente possa ter sobre ele. O Miguel de Unamuno, que é um filósofo espanhol do nosso tempo, falava isso. Ele dizia que Sócrates não era homem de carne e osso, né? Mas era alguém que viveu na alma da humanidade. Então, nesse sentido, é como se cada um de nós que compõe a humanidade pudesse ter uma interpretação sobre essa figura do Sócrates, né? Muito bem, aqui ele continua apontando um pouco uma característica da filosofia do Kierkegaard, que é um autor com o qual ele vai dialogar, ele, Pierre Hadot, vai dialogar,
e ele aponta um pouco para os chamados pseudônimos do Kierkegaard, né? O Kierkegaard foi um filósofo que no decorrer da sua obra usou inúmeros pseudônimos, né, para escrever vários dos seus textos e tudo mais. E ele percebe aqui, ele Perradot, um pouco uma influência socrática. Ele acha que esse tipo de maneira de comunicar escolhida pelo filósofo dinamarquês é uma maneira bastante socrática, né? Então Sócrates estaria presente na obra do Kierkegaard do início da sua produção, né? No seu primeiro trabalho sobre a ironia, que era a sua dissertação, chamado Conceito de Ironia, até o final da sua vida, né? Até a sua última obra, que é o Instante, quando ele vai lá se opor à cristandade dinamarquesa, à cultura dinamarquesa, onde ele vai colocar questões do estilo: se vocês que são cristãos sabem o que é o cristianismo, me expliquem o que é o cristianismo, né? Nisso haveria uma estratégia bastante socrática, né? Tal como Sócrates disse para o seu tempo que ele não sabia o que eram muitas coisas e precisava, portanto, aprender. Então, Perriadot vê nessa figura do Sócrates, do Kierkegaard, a presença do Sócrates. E a presença do Sócrates, especialmente num método que o Kierkegaard priorizou muito, chamado comunicação indireta. Na comunicação indireta, não se tem uma comunicação feita de modo direto, e não se tem uma comunicação feita das cátedras, dos púlpitos, dos agentes que estão autorizados, né? Essa comunicação, na verdade, ela é feita totalmente de um modo não programado, não construído. Ela sempre deixa para o interlocutor completar. É como se fosse um livro de respostas que caberia ao interlocutor completar. Cabe a quem a gente conversa achar como que completa o álbum, como que completa o livro, né? Por isso, o Sócrates teria sido o mestre da comunicação indireta, mas teria sido seguido aos olhos do Perrador por outros, como por exemplo pelo Kierkegaard, né? E ele percebe aí, além de perceber isso no Kierkegaard, ele percebe, por exemplo, num outro autor com o qual ele vai lidar aqui, que é o Nietzsche, a percepção de que o Sócrates é um tipo psicológico. O Nietzsche priorizava muito tipos psicológicos, gostava de falar de tipos psicológicos, né? Perceber que por trás desses tipos psicológicos havia uma época, havia todo um significado, toda uma importância, né? Kierkegaard também gostava disso, né? Mas aqui ele enfatiza bastante do Nietzsche, e que o Sócrates do Nietzsche seria uma espécie de tipo psicológico, de uma figura de época, de uma figura que retratava uma época. Por isso ele era tomado pelo Nietzsche como um tipo psicológico. E aí talvez daqui a gente consiga chegar um pouco próximo ao que foi, aos olhos do Perradot, uma relação que o Nietzsche teve com Sócrates, um pouco de amor e ódio, né? Então, um pouco por esse tipo psicológico, talvez ele desenvolve aqui uma relação um pouco de amor e ódio, né? E por isso ele afirma a partir daqui. E a partir daqui ele começa também a pensar da comunicação indireta, das máscaras, né? Da ironia. Ele começa a pensar se o Sócrates não era uma espécie de fingidor, alguém que fingia, por exemplo, querer aprender. E aí a gente poderia pensar se haveria no Sócrates, como alguns outros autores pensaram no século XIX, alguma espécie de saber positivo. E se o Sócrates fingia, se o Sócrates era um personagem de teatro, se o Sócrates era um ironista programado, se o Sócrates, né, se a ironia era máscara, era fingimento, era modo de se portar. Então algumas questões são levantadas a partir daqui, né? Ele começa a pensar uma relação ainda, a partir do Kierkegaard, né, entre o que o Sócrates tomava como uma relação mestre-discípulo. Então, o Sócrates tinha os seus discípulos, mas curiosamente parecia que o Sócrates não era um mestre para ensinar algo, uma vez que ele não sabia. Mas se ele não sabia, como é que haviam discípulos à sua volta? O que faziam essas pessoas que estavam à sua volta? E aí talvez lança-se uma pergunta, é porque o Sócrates vem no mesmo ambiente da sofística, embora tenha essa relação de dependência com a sofística e de diferença ao mesmo tempo com a sofística. A pergunta que se poderia lançar e que seria legítima, né? Talvez alguns outros autores lançaram, por exemplo, Werner Jäger coloca isso claramente na sua obra, na Paideia. Que tipo de educador seria o Sócrates?
Se a gente pode encontrar na obra do Sócrates, no trabalho que o Sócrates fez, vamos dizer, nos relatos que existem sobre Sócrates, a gente pode encontrar discípulos. Que mestre seria o Sócrates? Uma vez que parece que ele não tem um saber positivo ou nada para, de alguma maneira, transferir aos seus discípulos. Que mestre seria o Sócrates? De que tipo de relação a gente está falando? E talvez aqui a gente teria que estar pensando fortemente no outro componente, né, do método socrático, que era a maiêutica, onde talvez o Sócrates seria o perguntador mor, o inquiridor mor, aquele que através das suas questões não daria para os discípulos uma resposta, mas ajudaria como uma espécie de ponto de lembrança para que eles, discípulos, pudessem encontrar a partir de si mesmos, né, as suas respostas. Então, Sócrates muda talvez o estatuto do que a gente passa a compreender como mestre. O mestre não é mais alguém que traz a verdade, né? Não é mais alguém que é propriamente ele a verdade ou traz a verdade. O mestre passa a ser alguém que faz com que a gente. Ele age no fundo como uma espécie de instrumental. Ele aponta a verdade, mas a verdade que estaria em nós mesmos, e que demandaria de uma espécie de esforço nosso. Por isso, no fundo, o mestre tem uma tarefa, tem uma missão. Por isso a gente percebe um pouco nesse tom socrático, nos diálogos de Platão, que o Kierkegaard capta muito bem, um pouco a ideia de missão, a ideia de que o Sócrates cumpre um destino, um dever, né? Alguma coisa para o qual ele foi vocacionado. Então dá um pouco essa ideia na relação mestre-discípulo, por assim dizer, né? Pierre Hadot recupera um outro tema que aos olhos dele é muito importante na reflexão kierkegaardiana sobre o Sócrates, que é o tema do indivíduo, né? O tema do cuidado, o tema do indivíduo, de que nós somos indivíduos, né? Porque o Sócrates lidava de pessoa para pessoa, de indivíduo a indivíduo, e é um tema que os gregos também têm muito caro, e o Pierre Hadot, como estudioso dos gregos, sabe isso muito bem, que é o cuidado de si. Então a gente deve, antes de ter que cuidar dos outros, a gente tem que cuidar de si mesmo, né? Aliás, é quase uma condição, só pode cuidar de um outro quem cuida de si mesmo. O cuidado de um outro pressupõe o cuidado de si, né? Não, isso não pode ser confundido com uma espécie de egoísmo ou pensamento apenas sobre si, né? Ou seja, exclusivamente sobre si. Mas o outro lado de pensar num outro sem pensar em si, ou uma espécie de altruísmo, onde só existe o outro e não existe o eu, também é falso. Então ele começa a pensar a partir do tema do indivíduo, a partir do tema do cuidar de si. E a interpretação do Perrador é que o Sócrates teria, esse Sócrates, né, descrito pelo Kierkegaard, o Kierkegaard teria redescoberto um tema que é um tema bastante importante da filosofia antiga, que vai ser bastante importante em vários dos autores antigos, em várias tradições espirituais, né, da antiguidade clássica até os primórdios do cristianismo, que é essa redescoberta do outro, essa redescoberta do outro a partir do cuidado de si e a integração, né, entre esse tema do indivíduo e o tema do outro, né? Então isso é um destaque importante. Outra percepção forte que o Perrador tem ao ler o Kierkegaard é o que ele chama de a seriedade da ironia, né? A ironia traz em si um discurso meio duplo, né? Porque à primeira vista, quem olha para o irônico, e visto que o irônico parece que desnuda tudo e deixa tudo sem nenhuma resposta, e deixa tudo como um imenso vazio, é como se o irônico fosse um destruidor absoluto, né? E ao acabar com tudo, parece que por trás do irônico tem um grande riso, tem uma grande zombaria, ou a gente, a partir daí, desacredita de todas as coisas, né? E talvez o irônico, às vezes, no nosso contexto, a depender da situação, a gente confunde irônico com cômico, com humor, com sarcasmo, com deboche. E a pergunta que está por trás da reflexão do Perrador é se na ironia não haveria uma grande seriedade. Ou seja, se a ironia, no fundo, ao parecer que ela é não séria, no fundo ela coloca em xeque aquilo que parecia ser sério. Então, a pergunta pela seriedade, pela autenticidade das coisas,
ela é colocada talvez pela ironia como ela não é colocada por outras concepções. Então, ao colocar tudo às claras e ao desnudar todas as coisas, ela não age de maneira não séria, ela não age de maneira, como é que eu posso dizer, inautêntica. Pelo contrário, ela parece exatamente perceber qual é a verdadeira seriedade. A pergunta passa a ser pela verdadeira seriedade, porque às vezes a seriedade, tal como a gente percebe, ela é só ritualística, ela é só formalismo, ela é só aparência. Ao fazer isto, o Sócrates estaria, o Kierkegaard estaria recuperando um tema socrático, que é o tema da verdadeira seriedade. A verdadeira seriedade pode aparecer no meio do riso, mas a verdadeira seriedade pode não existir onde existe formalismo. Então, quando a gente pensa que a seriedade está ligada apenas à forma de como ela aparece, a gente pode estar se equivocando. Então, por isso, a ironia tem um componente, curiosamente, um componente da seriedade. A ironia, ela faz com que a gente ria, para com que a gente pense, para que a gente pense. Então, por isso, ela pode ter a seriedade e a autenticidade. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, aquilo que aparenta seriedade pode não ter seriedade alguma. Então, esse é um ponto que o Adorno percebe bem nessa figura do Sócrates narrado pelo Kierkegaard, né? Na interpretação do Kierkegaard nos textos, né? Conceito de Ironia, Migalhas Filosóficas e outros, né? E aí, daí se chegaria, então, a famosa sentença socrática do sei que nada sei, né, que aparece na Apologia de Sócrates, né, escrita por Platão, no fundo, essa constatação de saber, né, ou de ter consciência da sua ignorância, coloca para a gente os limites daquilo que a gente pode saber. Então ela não coloca para a gente que a gente não deve buscar as coisas, mas pelo contrário, a gente talvez tenha que ter uma espécie de consciência da finitude, consciência dos limites, consciência de até onde pode alcançar, até onde pode ir. Então a gente não pode carregar, né, se o saber tem múltiplas possibilidades, se ele é infinito, se ele é muito maior, eu não consigo abarcá-lo, né? Então, na verdade, o que eu tenho diante dele é uma outra posição. Então eu passo à medida em que a gente talvez estuda mais um tema, não é que a gente domine o tema, mas a gente passa a ter mais ignorância sobre o tema. Mais ignorância em que sentido? Ignorância no sentido que eu poderia dizer que talvez forte da palavra ignorância, no sentido de que a gente descobre coisas que a gente sequer saberia, porque a gente tinha tão pouca noção que ao estudar o tema a gente percebe que ele é mais profundo. E à medida em que a gente estuda o tema, a gente percebe que ele é ainda mais profundo. Então, porque isso mostra para a gente os limites, claramente. Por isso que o falso saber, ele é muito mais perigoso do que a ignorância. Porque o falso saber é aquele que imagina que detém alguma coisa. E a ignorância é aquela que pode aprender. Por isso ela pode avançar. Né? Isso é significativo no Sócrates. Né? Eu me permito citar para vocês só uma coisa que está aqui, nessa versão na página 108, que dá bem a ideia da relação do Pierre Hadot, como ele percebe a figura do Kierkegaard, né, como um crítico do cristianismo, e como que essa crítica era socrática, e como ele percebe o próprio Sócrates. Isso aparece aqui na página 108. Antes dele começar um item chamado Eros, aparece a seguinte coisa: como Kierkegaard só é cristão por sua consciência de não ser cristão, Sócrates só é sábio por sua consciência de não ser sábio. Então, o Kierkegaard afirma no final da sua vida, nas suas últimas produções, que ele tinha que dizer que ele não era cristão. Veja, a estratégia é socrática, porque ele está criticando uma sociedade onde todos se dizem cristãos. E ele diz para as pessoas: eu tenho que dizer que eu não sou cristão. E aí talvez aqueles que são cristãos têm que explicar para mim o que é efetivamente o cristianismo. E o Sócrates estaria na mesma posição, como ele diz aqui. O Sócrates só é sábio por sua consciência de não ser sábio.
Aqui a gente passa a entender sábio de uma outra maneira. Como que o Sócrates é sábio? O Sócrates é sábio por ser filósofo. O Sócrates é sábio por não ser sábio. E aquele que não é sábio é o filósofo, é o inquiridor. Então é aquele que percebe exatamente os limites, né? Do que pode e do que não pode saber, tá? Enfim, aí começa a segunda parte do texto, do Pierre Hadot, que é essa parte aqui intitulada Eros, né? Curiosamente, notem que o Sócrates é a figura do Eros, né? Propriamente. E aí ele começa apontando que uma tese que é uma tese do Jäger, né? Que o Sócrates é o início do indivíduo, né? Aparece lá na paideia do Jäger. O Sócrates é essa figura do Eros porque é a figura do que pergunta, é a figura do que inquere, é a figura do sedutor. E aparece aqui, né, o Pierre Hadot aponta a relação do Sócrates com Alcebiades, né? O Sócrates se fazia amado, mas ele não amava. Por isso ele deixava o Alcebiades decepcionado, como a gente vê nos diálogos platônicos, com especial ênfase lá no banquete. Aqui aparece um pouco a ironia como uma espécie de máscara, né, socrática, como uma espécie de máscara amorosa socrática. Então Sócrates gostava de ser amado, mas ele não amava o outro. E por isso Alcebiades, mesmo sendo uma pessoa importante, uma pessoa que teve posto de general, né, um posto militar, ele se sentia desprezado pela figura do Sócrates. E por isso se sentia mal com a figura do Sócrates, né? Por isso, no final do banquete, faz um discurso, né, embriagado, para que todos aqueles que estão ali prestassem atenção em quem é aquele Sócrates, que aquele Sócrates havia feito mal a ele, né? Não o aceitava plenamente, né? E curiosamente isso é quase uma oposição entre uma figura que é muito forte e naquela hora, por amor, está enfraquecida, né? Está embriagada, está ali numa posição de subserviência, né? Enfim, isso aparece um pouco, dando um pouco a ideia do clima do banquete. Essa parte 2 toda aqui, o Pierre Hadot vai utilizar para falar muito fortemente do banquete. Eu não vou me deter muito aqui, mas é uma parte que vale a gente perceber. Percebe, por exemplo, que o Eros, o Hadot nota aqui que o Eros é uma espécie de daimon também, né? Ele também é uma possibilidade, ele também abre um leque, né, de mudanças de mundo e perspectivas, por assim dizer, tá? Enfim, toda essa parte 2 vai um pouco nessa toada de trabalhar um pouco com o tema do banquete, que é um tema muito caro, né? A reflexão socrática, o Pierre Hadot também, por assim dizer. A terceira parte tem o título, curiosamente, o título é Dionísio. É exatamente a parte chamada do Deus do Vinho. E curiosamente é a parte que ele dedica para falar do Nietzsche, né? Ou seja, o Nietzsche que priorizava o dionisíaco, né? Falava fortemente do dionisíaco e do apolíneo, da ênfase no dionisíaco e etc. Então é a parte que o Hadot dedica para falar sobre o Nietzsche. E aqui ele percebe bastante essa tese que a gente andou conversando, que a dialética socrática teria um quê de sedutora, queria um quê de fascínio, né? E por isso Sócrates teria sua importância, porque ele também seduziu, também fascinou, né? E aqui a gente percebe um pouco essa relação ambivalente de amor e ódio do Nietzsche com a figura do Sócrates produzido por ele mesmo, né? O Sócrates seria para ele esse problema, seria esse doente, né? O criador, a dialética como doença, como a gente andou vendo, né? A dialética que abria mão de certas coisas que a vida resolvia de outras maneiras, né? E agora tudo se resolve pela dialética. E aqui uma tese forte que o Perrador vai repetir do Nietzsche é que o Sócrates quis morrer. Então o Sócrates provoca a cidade de Atenas para que a cidade de Atenas o mate, né? Ele desejou morrer, né? E ao desejar morrer, ele entra para a história agora como uma figura inigualável, né? Da história humana e etc e tal, mas o Ador acompanha aqui um pouco os argumentos do Nietzsche, né? No Crepúsculo dos Ídolos, onde ele percebe o Sócrates como uma figura doente, né? Mas ao mesmo tempo que interessa aqui para o Ador é perceber fortemente a figura da sedução, do fascínio, né? O Sócrates é acima de tudo um sedutor e a educação socrática se dá pela sedução. E talvez a educação deveria se pensar também a partir da sedução e da ironia, né? Como pontos de partida e não de chegada, mas como pontos de partida, tá? Então, com isso, eu acho que a gente completa um pouco o nosso percurso, né? E a gente fez um pouco algumas imagens, né? Sobre o Sócrates
e eu espero que tenha despertado em vocês um desejo de não parar aqui, mas de continuar avançando, né, para outros pontos mais, né, onde a filosofia e a curiosidade podem nos levar, ok? Abraço, gente. Até uma próxima.